Oi, 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 meninas! Sejam bem-vindas à nossa segunda aula do nosso primeiro módulo Loucas por Controle, aqui da Comunidade de Mulheres Governadas. Hoje nós estamos na nossa segunda aula, que se chama Por que Sua Ansiedade Não Vai Embora? Essa segunda aula é especialmente para você que me diz assim: Camila, eu já tentei de tudo. Já tentei de todas as formas me livrar da ansiedade e não consigo. Então hoje nós vamos ver alguns motivos do porquê que nós não conseguimos vencer a ansiedade. E eu quero deixar bem claro para você que essa ansiedade que eu estou falando aqui não é a ansiedade como um sentimento, mas a ansiedade patológica. Essa ansiedade que se tornou um adoecimento. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, que vai te explicar como você vai saber distinguir entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. É a aula 1, e o nome dela é Prazer e Ansiedade. Então, vocês podem voltar e assistir a primeira aula. Quero também dizer que você não precisa estar aqui olhando para a tela para poder assistir essa aula até o final, para descobrir quais são os motivos que fazem com que a sua ansiedade não vá embora. Você pode ouvir enquanto você dirige, enquanto você cozinha, limpa a casa, mas o compromisso que você vai fazer comigo agora, que você vai assistir essa aula até o final. E não somente comigo esse compromisso, mas esse compromisso com você, com a sua saúde mental. Então, sem mais delongas, vamos começar. E hoje eu quero falar para vocês de 5 categorias que vão explicar o motivo da sua ansiedade não ir embora. Então vamos aqui para a nossa primeira parte sobre o ambiente. E muitas vezes nós entendemos a nossa ansiedade como algo que é interno somente. É algo que vem da nossa mente, vem da nossa alma, vem do modo como nós enxergamos a vida. E nós não compreendemos a influência que o ambiente tem na nossa ansiedade. Então eu quero começar falando disso, porque quando se fala de ansiedade, muitas pessoas carregam essa ideia e acabam não percebendo que esse ambiente ele pode estar ali, ó, como um sinal forte de alerta que está aumentando mais ainda a sua dificuldade em lidar com a sua ansiedade. E um exemplo claro que eu quero dar para você é o que aconteceu em 2020, durante a pandemia do Covid-19. Os estudos eles revelam que os transtornos depressivos graves aumentaram em 35% e os transtornos de ansiedade em 32%. Tudo isso ocorreu nesse período de grande ansiedade, de grande medo que as pessoas viveram, que foi a Covid-19. Então, nós observamos um aumento desses transtornos depressivos e ansiosos. Então, nós olhando para esses dados, nós podemos perceber o quanto esse ambiente, quando ele é ansiogênico, ou seja, quando ele é um causador de ansiedade, ele pode sim influenciar o modo como nós nos sentimos, tanto desencadeando essa ansiedade, como também aumentando em pessoas que já carregam algum tipo de transtorno, certo? Então eu quero falar, esmiuçar para você 4 formas que esse ambiente ele pode prejudicar mais ainda o seu contexto e ele pode prejudicar a sua ansiedade. O primeiro deles é um ambiente familiar disfuncional. Então muitas vezes nós procurar recursos internos para lidar com as nossas questões, lidar com as nossas emoções. E isso acontece muitas vezes, principalmente em sessão. Nós estamos ali na sessão e a pessoa termina aquela sessão de terapia e ela sente assim que está ótima, que está muito melhor, mas quando ela chega em casa, ou no nosso caso, né, que é online, quando ela desliga ali a tela do celular, do notebook, do computador, e ela abre a porta do quarto e ela vai entrar em contato com esse contexto familiar, ela encontra um ambiente que é totalmente propício para que a sua ansiedade aumente. Esse ambiente familiar disfuncional, ele é um ambiente que muitas vezes ele é tóxico no sentido mesmo emocional da palavra. Eu estou usando essa palavra porque eu sei que é uma palavra que é muito usada no senso comum pela maioria das pessoas.
Então, o que eu quero que você entenda é que esse ambiente familiar disfuncional não é apenas uma família com problemas. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa família e nós queremos que ela seja aquela família ideal. Aquela família que se encaixe naquela ideia de família que nós temos na nossa mente. E quando ela não se encaixa nisso, nós olhamos para a nossa família e nós dizemos: Camila, a minha família, ela é disfuncional. Eu vivo num ambiente disfuncional. Por quê? Porque ela não é como eu quero que ela seja. Porque ela não é como eu espero que ela seja. E nem sempre essa afirmação ela vai ser totalmente correta. Não é porque as coisas não são como nós queremos que quer dizer que aquilo não funcione de certa forma. E outra, nós também fazemos parte desse contexto familiar. Que influência nós temos nesse contexto? Que parte nós temos nesse caos em que nós vivemos? Como nós contribuímos para que essa situação se perdure? E quando eu estou falando isso para vocês, lá na primeira aula eu também falei sobre isso, sobre autorresponsabilidade, e é algo que eu sempre vou trazer aqui. Só para que vocês pensem sobre. Um segundo motivo são eventos estressantes no trabalho. Muitas pessoas convivem de forma funcional numa família que não é perfeita, mas convivem de forma funcional na sua família, mas tem um trabalho que é extremamente estressante. Um trabalho que demanda muito de si, um trabalho que não te agrega emocionalmente. Então são pessoas que vão para o trabalho e já ficam ansiosas antes de ir. São pessoas que estão ali meramente por conta do salário, porque precisam pagar suas contas, mas que não têm propósito, não entendem o porquê estão ali, não conseguem servir intencionalmente naquele lugar. E obviamente que isso vai ocasionar ansiedade, muitas pessoas entram até em estado de burnout, e nós podemos sim ter uma aula só sobre isso, se vocês quiserem, mas entram nesse looping eterno de cansaço, de estresse, de insatisfação, que vai ser um fator preditivo para que essa ansiedade aumente. Um terceiro fator são relacionamentos abusivos, e nesse caso, ele pode se encaixar sim dentro do ambiente familiar disfuncional, mas aqui eu estou falando explicitamente de relacionamentos amorosos. Pessoas que estão se relacionando com pessoas que as maltratam, que são de fato abusivas, que tem um relacionamento que envolve humilhação, que envolve muitas vezes agressão física, psicológica, são pessoas que estão com uma possibilidade aumentada de desenvolver essa ansiedade, de desenvolver essa dificuldade de lidar com suas próprias emoções por conta do próprio contexto em que está inserido. E um quarto motivo que também vai influenciar que essa ansiedade ela fique sem controle é a vulnerabilidade social. Pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, pessoas que não sabem muitas vezes o que vão comer amanhã. E isso eu não estou falando de pessoas que ficam preocupadas, como vai ser o dia de amanhã, o que você vai vestir, o que você vai comer. Eu não estou falando disso. São preocupações que circundam muitas vezes todas nós. O que eu estou falando aqui de vulnerabilidade social são pessoas que de fato chegam nesse nível de não ter o que comer. São pessoas que não têm onde morar, por exemplo, moradores de rua. São pessoas que passam por situações de fato de vulnerabilidade social, de não terem amparo. Então, é dessas pessoas que eu estou falando, e por essa situação, por esse contexto, elas vão apresentar uma chance maior de ter essa ansiedade aumentada. Então, muitas vezes, quando nós vamos trabalhar isso em terapia, a gente precisa entender que nós não vamos conseguir mudar o contexto. O que nós vamos fazer é desenvolver estratégias com eficiência para lidar com essa situação. Entender que nós não vamos conseguir mudar todas as coisas, que a terapia não vai conseguir mudar a sua casa, não vai conseguir mudar o seu trabalho, ou a situação talvez social, mas vai te dar aparato para muitas vezes você conseguir sair dessa situação, ou então você conseguir levar uma mudança para esse lugar em qual você está inserido. Então, para nós finalizarmos esse primeiro tópico, ambiente, eu quero falar para vocês isso, eu quero que vocês peguem isso, tá? Que o ambiente, sim, ele é um fator importante na manutenção dessa ansiedade. Então, quando nós vamos falar de tratamento,
Nós precisamos olhar sim para esse ambiente. Se vocês forem ouvir alguém, aconselhar alguém sobre essa questão, sempre coloquem os olhos nessa questão do contexto, do ambiente em que essa pessoa está inserida, ok? Então agora nós vamos para o nosso ponto 2, fatores psicológicos. E por mais que o ambiente ele tenha um fator importante na manutenção da ansiedade, nós não podemos dizer que é o único fator. Eu não quero nunca que vocês peguem esses pontos que eu estou trazendo aqui e se coloquem como justificativas, de dizer assim, olha só o ambiente que eu estou inserida, por isso que eu sou assim. Ou então começar a culpabilizar as pessoas. Olha, eu estou ansiosa por conta de você. Eu estou ansiosa por conta do que você me faz passar nessa casa. O nosso objetivo aqui não é esse, certo? Por quê? Porque o ambiente ele é um fator importante nessa manutenção da ansiedade, mas ele não é o único fator. Então, eu quero trazer esses fatores psicológicos aqui para vocês. E o primeiro deles é a necessidade de controle. O nosso módulo, que nós estamos falando sobre ansiedade, ele se chama Loucas por Controle, justamente por isso. Todas as pessoas que têm esse nível de ansiedade aumentado são pessoas que acham que precisam controlar tudo para que tudo vá bem. Elas têm um senso de autoeficácia muito grande. Essas pessoas elas também têm um senso de que as coisas elas são melhores ou elas vão bem se elas estiverem participando de alguma forma, se o dedo delas estiver ali, se elas tiverem um modo de controlar essa situação. São pessoas que tentam a todo custo estar no controle. E essa tentativa e essa necessidade de controle, ela dá essa falsa ilusão de que tudo vai ficar bem. Porque essa sensação de falta de controle nos coloca numa posição de vulnerabilidade, de não saber o que vai acontecer. E isso causa ansiedade na maioria de nós. Então, para que a gente não tenha contato com esse sentimento, nós vamos para o lado oposto, tentar controlar. Então, é uma marca constante nessas pessoas que convivem com ansiedade, é a necessidade de controle. Outra coisa é a necessidade de aprovação. Pessoas que se movem por conta da opinião alheia. Pessoas que se movem pensando o tempo inteiro no que os outros estão pensando, no que os outros estão falando sobre si. Então, constantemente você vai se tornar uma pessoa exigente consigo mesma, com os outros também, pensando que você precisa chegar num determinado nível. Então, pensem comigo, o quanto isso pode ser causador de ansiedade. Porque nós acreditamos que nós estamos sendo o tempo inteiro avaliadas. E nós queremos ser aprovadas. E essa aprovação tem a ver com ser amada. Então, eu acho que se eu não for aprovada, eu também não serei amada. Então, isso ele vai também ser um causador de ansiedade. Nessa questão dos fatores psicológicos, nós também vamos ter os fatores genéticos. Então, nós não podemos tirar isso de vista. Pessoas que têm familiares, mãe, pai, avós, tios, que têm algum tipo de histórico de transtornos mentais, nós precisamos acender a lanterninha. Sempre é válida essa pergunta: quem na minha família carrega algum tipo de transtorno? Você já fez essa investigação na sua família? Você já olhou para trás? Já teve contato com algum tio seu, pai, mãe, irmão e perguntou sobre isso? Porque seria interessante que você soubesse, para conhecer um pouco da sua história. Mas algo importante para você é que genética não é destino, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Não existe isso, porque a minha mãe, ela tem um transtorno de ansiedade, então quer dizer que eu vou ter. E isso também é válido para as doenças físicas. Porque o meu pai, ele tem diabetes, então é por isso que eu tenho. Se a minha mãe tem hipertensão, então é por isso que eu tenho. E não é bem assim. Os fatores genéticos, eles trazem ali uma força a mais, uma probabilidade a mais de você desenvolver aquela determinada questão, mas não é destino. Genética não é destino. Então, nós somos chamadas a mudar a nossa realidade através de todas essas estratégias que nós estamos aprendendo, de tudo aquilo que está ao nosso alcance, para conseguir lidar com isso. E outra coisa é a personalidade. Eu não vou entrar muito nessa questão da personalidade, por quê? Porque nós falamos dela lá na primeira aula. Nós falamos, explicamos sobre como a nossa posição, a nossa personalidade vai influenciar no modo como nós enxergamos as situações e lidamos com aquilo que nos acontece.
Então, se você quiser ver com mais detalhes isso aqui sobre a personalidade, se você se identificar, vai lá na aula 1, dá uma revisada, dá uma ouvida novamente, porque você vai conseguir ver mais isso em detalhes, tá? Vamos agora para o nosso ponto 3, histórico de trauma. Olha, fatores como traumas, cuidados insatisfatórios por parte dos genitores, ou seja, dos pais, daqueles que cuidaram de vocês, doenças mentais hereditárias e abusos são indicados como razões propensas para psicopatologia nos adultos, ou seja, psicopatologias são doenças do nosso psiquismo, tornando-os mais vulneráveis para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Esse artigo é de 2019, é um artigo bem atual, e ele fala sobre isso, como os traumas, eles são indicativos que podem aumentar a possibilidade de aparecer um transtorno mental. Então, todos nós vamos ter algum trauma para contar, né? E eu não vou dizer todos nós, porque tem algumas pessoas que dizem assim, não, minha vida foi muito tranquila, eu não tenho nada que eu me lembro, que eu acho que foi um trauma, e tem, viu, gente? Tem essas pessoas. Mas aí a gente vai enxergar essa situação de outra forma e com outro nome. Mas a maioria das pessoas se vê dessa forma, com algum tipo de trauma, com alguma situação que viveu no passado e que não conseguiu elaborar, que não conseguiu lidar, e isso influencia a sua vida até hoje, você percebendo ou não. Então, muitas pessoas têm um transtorno de ansiedade porque foi abusado na infância e não sabe que isso tem ligação com o seu transtorno. Tem pessoas que tiveram um cuidado insatisfatório, não se sentiram amadas, desejadas, cuidadas. E muitas vezes esse cuidado é físico mesmo, sabe? Um genitor, um cuidador que cuide das necessidades básicas, como higiene, como levar para a escola, como questões mesmo de alimentação. E não foram cuidadas dessa forma. E isso ocasionou traumas que influenciam a sua vida até hoje. Então, se você é essa pessoa, se você identifica que você tem traumas que não foram resolvidos, possivelmente pode ser que eles estejam influenciando na sua ansiedade hoje. Então, a orientação que eu te dou é que você busque resolver isso. Busque um acompanhamento, busque um atendimento para resolver essa situação. Muitas coisas, elas não estão somente no nível ali superficial. Elas precisam ser tratadas a fundo. Já estamos no quarto ponto. Nós estamos nos encaminhando para o final. E o nosso quarto ponto, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas o nosso quarto ponto são as doenças físicas. Existem alguns tipos de adoecimentos físicos que podem afetar a saúde das suas emoções. Então, neste caso, para além do tratamento psicológico, você precisa de acompanhamento médico e nutricional. Então, quando se fala de saúde mental, nós queremos pegar e nos colocar dentro de uma caixinha. E é óbvio que eu vou falar para você sobre a importância da terapia, mas muitas vezes eu observo isso em algumas pessoas, que é necessário um cuidado para além. Pessoas que têm uma alimentação totalmente desregrada, um sono desregrado, zero atividade física, ambiente, contexto totalmente disfuncional. Nós olhamos para aquela situação e nós avaliamos. Essa pessoa precisa de um cuidado para além desse cuidado psicológico, o que não exclui, tá? Não exclui uma coisa. Se eu estou me cuidando com o médico, então exclui o meu cuidado psíquico. Não, não tem nada a ver. Né? Nós vamos fazer esse trabalho multidisciplinar, ou seja, os profissionais trabalhando em conjunto para o seu bem-estar, ok? Então, eu vou trazer alguns adoecimentos que podem aumentar esse nível de ansiedade. Se você tiver curiosidade sobre alguma doença, alguma dessas doenças, ou se você tiver, eu quero que você coloque aí para mim nos comentários. Se você tem algumas dessas doenças, ou se você observa que sim, que elas influenciam na ansiedade. Nós temos o hiper ou hipotiroidismo, que da própria doença em si, ele tem como um dos sintomas ou a depressão ou a ansiedade. Então chegam pessoas que se autodenominam ansiosas, depressivas, fazem o seu próprio autodiagnóstico, e quando vai se investigar, na verdade, aquela pessoa tinha um hipotiroidismo, tinha um hipertiroidismo. Questões endócrinas, questões mesmo
orgânicas que causam esses sintomas. Outra coisa, baixa de vitaminas. Vou dar um exemplo bem simples, como a vitamina D e a vitamina B12. São vitaminas que, quando estão baixas, elas podem sim causar esses sintomas que você vai olhar para você e você vai dizer, eu estou com algum tipo de adoecimento psíquico. E que muitas vezes são só a baixa dessas vitaminas. Outra coisa, falta de sono regular. Pessoas que não dormem o suficiente. Dormem pouco e querem ter saúde mental para dar e vender. Gente, a conta não fecha. O sono, ele é extremamente importante para a nossa saúde mental, para os nossos processos físicos, para a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Então, é algo também que nós precisamos avaliar em relação a isso. Outra coisa é alterações hormonais. Então, até situações em que nós olhamos alterações de progesterona, de estrogênio, nós tiramos um exemplo muito claro que é a TPM. Alterações hormonais que acontecem durante o nosso mês, que nós percebemos como influencia nas nossas emoções. Você percebe? A sua TPM ela é assim, bem leve? Ou é aquelas TPMs assim, bem difíceis? Conta aí pra mim nos comentários, porque eu quero saber. Pra mim, assim, depende do mês, gente. Tem meses assim que eu me percebo com muita raiva, querendo brigar. Tem meses que eu já fico mais triste, bem chorosa. Mas isso é o quê? Nada mais, nada menos do que as nossas alterações hormonais influenciando nas nossas emoções. Isso é um exemplo que até é saudável, né? Se dentro do normal ali, né? Se não está ocasionando prejuízo na nossa vida, faz parte. Mas tem pessoas que vão ter essas alterações hormonais por uma disfunção mesmo do seu corpo e que precisam ser tratadas. Mulheres na menopausa também podem observar essas alterações, essas flutuações emocionais por conta dos hormônios. Outras doenças também que nós podemos ver são as doenças crônicas, como a fibromialgia, diabetes, câncer, obesidade. São doenças ali crônicas que pode ter certeza que vão trazer algum tipo de carga mental, de carga emocional para essas pessoas, certo? Agora nós vamos para o nosso último ponto. Não desiste. Você lembra que você fez um compromisso comigo e com você mesmo de assistir essa aula até o final. E nós já estamos no nosso último ponto, que é a vida espiritual deficiente. Muitas vezes nós dizemos assim, principalmente no começo de ano, eu vou me cuidar. Eu vou em todos os médicos, vou fazer uma bateria de exames, eu vou começar a minha terapia e vai ficar tudo bem. Mas muitas vezes nós não olhamos para esse lado da nossa vida espiritual. Para muitas pessoas, a espiritualidade é uma fonte de conforto, bem-estar, segurança, significado, ideal e força. Então, quando o indivíduo ele se sente incapaz de encontrar um significado para os eventos da vida, como a doença, ele sofre pelo sentimento de vazio e desespero. Porém, a espiritualidade oferece um referencial positivo para o enfrentamento da doença e ajuda a suportar melhor os sentimentos de culpa, raiva e ansiedade. Então, nós, quando vamos falar de cuidado integral do ser humano, nós precisamos olhar que a vida espiritual, ela sim é importante. Ela precisa ser cuidada. E nós aí vamos ter que equilibrar os nossos pratinhos com muita dificuldade, mas que nós não podemos negligenciar essa parte. Porque a espiritualidade, além de nos fornecer vida, e vida com abundância, ela também vai nos ajudar a enfrentar os nossos adoecimentos físicos e os nossos adoecimentos também psíquicos. Muitas vezes essa espiritualidade saudável, ela que vai trazer a cura para essa alma adoecida. Mas muitas vezes ela não vai trazer a cura, mas essa espiritualidade saudável, ela vai trazer estratégias de enfrentamento, força, consolo, significado para que você consiga lidar com o seu adoecimento psíquico, com o seu adoecimento físico. Então essa vida espiritual, ela precisa sim ser cuidada. Quero deixar um versículo para vocês, né? Como eu trouxe os artigos nos outros pontos, eu trouxe esse versículo para vocês como base, que está lá em Filipenses 4,
que fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é isso. Que a paz de Deus, ele vai nos cuidar e nos tratar e nos proteger por completo. Nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração vai estar guardado em Cristo Jesus. Então, o cuidado padrão ouro, ele precisa ser multidisciplinar. Então, geralmente, nós temos essa tendência de compartimentalizar as nossas vidas. Nós escolhemos quais áreas são importantes tratar ou não. E negligenciamos aquelas que nós achamos que não são tão importantes. Mas todas essas áreas, elas são importantes e precisam ser cuidadas. Às vezes, nós focamos muito em uma área e nós deixamos as outras de mão. E nós nos perguntamos, como eu falei lá no começo, Camila, eu já fiz de tudo e a minha ansiedade não vai embora. E aí eu pergunto para você, será que fez mesmo? Será que você está tentando conciliar, mesmo com dificuldade, todas essas áreas? Cuidar de todas essas áreas ou não? Ou será que você está focando só em uma e negligenciando todas as outras? Então é uma pergunta que eu deixo para você, agora que nós estamos finalizando essa aula. E eu quero falar para você uma frase. Nós terminamos a nossa aula com uma frase que ela fala assim: há esperança, mesmo quando seu cérebro diz que não. Essa frase é do John Green. E ela quer dizer que muitas vezes o nosso cérebro, por conta de disfunções mesmo, sabe? Ele vai olhar para as situações com uma ótica de desesperança, de que não tem jeito, de que você vai ficar assim para sempre, de que a sua vida não tem solução. Mas o que eu quero falar para você é que sim, há esperança, mesmo que o seu cérebro diga que não. Então você pode continuar, viu? Não desiste não, que a gente tá aqui para vencer junto com você. Então, se você é mulher e deseja ter emoções saudáveis e uma vida equilibrada, eu sugiro você agendar sua consulta. Eu vou deixar aqui o meu número na descrição do vídeo para você, tá? E nós nos vemos na aula 3, e nós vamos falar sobre doenças psicossomáticas. O corpo fala. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. E se você não entendeu alguma coisa, faltou alguma coisa para ouvir, volta lá no começo, não tem problema, escuta quantas vezes forem necessárias. Nós nos vemos na próxima aula. Beijo e tchau!